Bom dia a todos, irmãos. Na graça e na paz, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ainda meditando aqui no livro de Ezequiel, eu tenho meditado neste livro e tenho tido o desejo de, assim como eu tenho buscado andar nos caminhos do Senhor e aprendido no Senhor, eu tenho também, quero passar para vocês o que eu estou aprendendo, tá bom? Que Deus possa falar ao seu coração nesta manhã, em nome de Jesus. Meditando aqui no capítulo 4 do livro de Ezequiel, no versículo 6, tem uma palavra interessante que nos ajuda muito a entender as profecias, tá? No versículo 6 vem dizendo assim: quando tiveres cumprido esses dias, tornarás a deitar sobre o teu lado direito e levarás a maldade da nação de Judá 40 dias. Um dia te dei para cada ano. Lá no livro de Daniel, a gente tem uma profecia das 2.300 tardes e manhãs, Daniel fica ali extasiado quando ele tem essas revelações, mas aí Deus revela para ele o seu propósito, que é um propósito de salvação, de purificação do templo. Infelizmente, o santuário, ele acabou aqui na terra quando Jesus, na cruz do Calvário, entregou a sua vida em favor de nós, pecadores, certo? E então, mas ele continua esse trabalho lá no céu. Ele foi o nosso sacrifício, ele foi o sacrifício perfeito, Ali na cruz do Calvário, findou as leis cerimoniais, as leis sacrificais, Onde eu precisava sacrificar um novilho, um carneiro, uma pomba, uma rolinha, conforme a condição de cada um, Eu pecava e eu apresentava esse animal lá no santuário, o sacerdote vinha e sacrificava aquele animal. Esses sacrifícios, irmãos, apontavam para Cristo, que um dia viria, pois o plano da salvação ele foi instituído por Deus antes da fundação do mundo. Então, o Senhor sabia que, dando a nós o livre-arbítrio para escolher o nosso caminho, para fazer as nossas escolhas, o Senhor, ele sabia que poderíamos pecar. Mas, de fato, infelizmente, o pecado entrou no mundo por conta da desobediência, lá do primeiro casal, mas Jesus, ele cumpriu a sua promessa. Ele veio a esse mundo, ele deixou a sua majestade dos céus, o seu trono de glória, e se fez como um de nós. Diferente da cultura grega, egípcia, entre outras culturas aí do mundo antigo, Onde deuses requeriam sacrifícios dos seus súditos, o único Deus soberano de todo o universo, ele se fez o sacrifício por amor do seu povo. Não existe amor como o amor do nosso Deus, na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que de maneira alguma ele que poderia ter rejeitado esse plano, pois era um plano que salvaria um povo,
um povo mau, um povo rebelde, que o Senhor deu a este povo caminhos de vida, caminhos de alegria e de bênçãos, mas esse povo sempre quis fazer do seu próprio jeito, caindo assim em desgraça. Mas tem uma palavra que está em João 10:10, né, que o inimigo ele veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Irmãos, não importa o quanto o inimigo tem te escravizado, não importa o quanto o inimigo tem te feito sofrer, o que importa é que Jesus Cristo justo, o nosso Senhor, deu a sua vida para nos livrar das mãos do opressor, do inimigo de Deus, o inimigo das nossas almas. Porque o inimigo, ele sabe que ele está derrotado, mas ele não descansa, porque ele, até que tudo se cumpra, até que Jesus volte, ele vai fazer de tudo para destruir eu e você, assim como ele já é um destruído. Mas Jesus, ele veio para que nós tenhamos vida nele. E se nós aceitamos o favor de Cristo, a sua graça, nós guardamos os seus mandamentos, porque são caminhos de vida. Quando o jovem rico questiona Jesus, né? Bom mestre, né? Que preciso fazer para herdar a vida eterna? Né? Jesus diz para ele, guarda os mandamentos, né? Ele diz, isso eu já faço. Aí Jesus diz para ele, então agora pede, vende tudo que você tem, dá aos pobres e siga-me. Mas ele, sendo dono de muitas posses, ele optou por não seguir Jesus, porque ele amava muito a sua vida terrena. Mas nós temos que aprender com essa passagem do jovem rico, que o nosso foco tem que estar nas coisas celestiais, porque tudo que é terreno vai passar e vai passar muito rápido. Mas as coisas de Deus, as coisas celestiais, elas durarão para sempre. Amém? Então, eu quero dizer que quando Deus deu a Daniel essa revelação das 2.300 tardes e manhãs, o Senhor, a partir do decreto, né, de Dário, para que o povo pudesse deixar a Babilônia e voltar para Israel, para reconstruir os muros de Jerusalém, que outrora haviam sido destruídos por Nabucodonosor. Ali começa, né, Deus revela para Daniel que ali era o começo das 2.300 tardes e manhãs. E aqui no livro de Ezequiel, no capítulo 4, verso 6, diz a palavra do Senhor que cada dia vale para um ano, se tratando de profecias, tá bom? Fica aí o ensino para você. Então, as 2.300 tardes e manhãs, a partir da permissão para os judeus voltar e reconstruir os muros de Jerusalém, a partir daquela data ali, não sei aqui exatamente, mas é 500 e alguma coisa antes de Cristo, tá? Somando em anos, essa profecia das 2.300 tardes e manhãs se cumpriu em 1844, certo? Ali, Jesus, no começo da profecia, ele entra, depois do seu sacrifício, né? Onde ele entregou a si mesmo por nós, pecadores, ele volta à glória dos céus, ao seu trono de glória, né? Ele entra no santuário e em 1844 ele está no Santo dos Santos, na parte mais santa do santuário.
intercedendo por mim e por você. Por isso ele veio a este mundo, para nos salvar de para interceder por nós, irmãos. Mas se ele está intercedendo por nós, o que eu e você estamos fazendo? Nós estamos obedecendo a Cristo? Nós estamos fazendo valer o sacrifício de Cristo? O amor de Deus que se revelou na pessoa de Cristo para salvar a mim e você? Ou nós estamos desprezando o sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário? Nós temos que pensar nisso. Vocês acham que Cristo veio a este mundo, sofreu tanto por nós, para que nós vivêssemos em pecado, fazendo tudo o que ele abomina? É claro que não, irmãos. O mínimo que eu e você podemos fazer para nos santificar, pois lá em João 17 fala: santificai-vos, pois na verdade, a tua palavra é a verdade. Aí Jesus disse: eu sou. Ele, lá em João 1, verso 1, ele no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Em outras versões você vai encontrar essa palavra verbo como palavra. No princípio era a palavra. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Jesus é a palavra. Nós temos Jesus, irmãos, na nossa mão. Na nossa mão. Nós temos aqui os caminhos que Cristo revela para nós através da sua palavra, pois ele falou e tudo se fez. Nada do que foi feito sem Jesus. Amém? Então, irmãos, oremos incessantemente para que o Espírito de Deus venha instruir a todos nós, para que não sejamos ignorantes quanto à palavra de Deus, mas sejamos curados por ela, sejamos santificados por ela, para que no dia que o Senhor descer do céu com poder e grande glória para nos buscar, nós não estejamos entre aqueles que ele rejeitará, onde ele dirá: não vos conheço, mas que estejamos entre aqueles em que ele irá dizer: servo bom e fiel, você me vestiu, você me alimentou, você curou as minhas feridas, você me ajudou. Mas quando foi, Senhor, que eu fiz essas coisas? E o Senhor disse: quando fizeste a um desses pequeninos. Irmãos, eu sei que nós somos falhos, somos fracos, mas é por isso mesmo que nós temos que nos apegar ao Senhor Jesus, porque sem Ele, irmãos, não existe vida, sem Ele não existe salvação. Mas a palavra do Senhor diz que nós vamos ser julgados conforme as nossas obras, conforme o que nós escolhemos. Nós somos salvos pela graça, irmãos, sim, quando nós aceitamos e entendemos a graça de Cristo. Isso é dom de Deus. Entender a graça. A graça nos foi dada pelo precioso sangue de Cristo. Então, essa graça, de graça, ela não tem nada, porque o sangue do próprio Deus foi derramado em favor de nós, mas não para continuarmos em pecado, mas para que nós nos arrependamos, criemos vergonha em nossa cara
e nos voltemos para o Senhor, Deus, que fez o céu, a terra, que desceu a este mundo e viveu como um de nós, passando as piores situações, para entender o nosso sofrimento, para que ele não cometa erros no dia do juízo. O Senhor Deus, ele é amor, mas ele também é justiça. Ou vocês acham que aqueles que morreram queimados em fogueiras, aqueles que morreram em estacas, aqueles que foram cerrados ao meio por amor do Evangelho de Deus, de Cristo, vocês acham que nós que vivemos em pecado iremos alcançar o favor de Cristo, irmãos? É claro que não. Cristo, ele morreu por todos, mas todos que nele creem. Mas não é só crer de boca, não. É de todo o coração. É uma entrega 100% a Deus. O mínimo, irmãos, que nós possamos fazer é conhecer Jesus através da sua palavra e procurar levar uma vida de um propósito de adoração ao nosso Senhor, de obediência a Ele, pois a raiz de todo o mal é a desobediência à palavra do Senhor. Não queiram fazer do seu próprio jeito, não queira fazer a sua própria maneira. Irmãos, entenda, é do jeito de Deus, é como Ele nos pede. Que o Senhor abençoe cada um de vocês. Então, fica aí o ensino de que quando você estiver estudando a Bíblia, as profecias, um dia equivale para um ano, tá? 2.300 tardes e manhãs, sendo um dia, falando em dias, convertam para anos, tá bom? Quando tiveres cumprido esses dias, tornarás, aqui é uma profecia acerca de Jerusalém, tá? Tornarás a deitar sobre o teu lado direito e levarás a maldade da nação de Judá 40 dias, um dia te dei para cada ano. Então aqui é uma profecia acerca de Jerusalém. Podemos dizer que essa profecia foi para aquele tempo? Sim. Assim como as pessoas dizem que as leis do Senhor eram para Israel? Sim. Mas a Israel de hoje quem é deste povo? Aqueles que escolhem fazer a vontade de Jesus. Pois a perseverança dos santos está em guardar os mandamentos de Deus e testemunhar de Jesus Cristo. Amém? Que fica esse ensino para a nossa meditação, para a nossa salvação. Em nome de Jesus eu agradeço essa rica oportunidade. Amém. Deus abençoe a todos.